Janeiro, mês da festa de Dom Bosco de 2022, ano em que celebramos São Francisco de Sales, pelo 400º aniversário de sua morte, a ANS, Agência Info-Salesiana, quer oferecer um noticiário mensal com o resumo dos acontecimentos mais importantes ocorridos na congregação salesiana, quer do reitor mor, quer do seu conselho, passando por todas as regiões e periferias do mundo salesiano. Um modo de ver, conhecer e compreender tudo o que está sendo feito em nome de Dom Bosco pela educação. Segue a nossa primeira edição de ANS News Video de janeiro de 2022. Roma, Casa Geral. Fazei tudo por amor, nada por força. Seguindo a tradição, no final do ano, o reitor mor, o padre Ángel Fernandes Artime, transmitiu à família salesiana a mensagem da estreia. No dia 27 de dezembro, na Casa Geral das Filhas de Maria Auxiliadora, apresentou a elas em primeira mão a estreia. No dia seguinte, em entrevista transmitida ao vivo pela Universidade Pontifícia Salesiana, ele explicou os pontos centrais de sua mensagem sobre o tema Fazei tudo por amor, nada por força. Posteriormente publicada no YouTube, também nos idiomas mais falados na congregação. O vídeo presta uma homenagem a São Francisco de Sales por ocasião do 400º aniversário de sua morte e mostra como Dom Bosco o admirava e imitava sua paciência, bondade e perspicácia espiritual, além da grande caridade e a intensa vida de oração. Dias de Espiritualidade da Família Salesiana 2022. De 13 a 16 de janeiro, foi realizada a 40ª edição dos Dias de Espiritualidade da Família Salesiana, evento durante o qual os 32 grupos da família salesiana viveram momentos de encontro e reflexão sobre os temas que inspiram a sua missão. Os dias se fizeram em modalidade híbrida. Cerca de 200 representantes dos grupos da família salesiana participaram das atividades presencialmente em Turim, Valdoco, enquanto espectadores de todo o mundo puderam acompanhar o evento ao vivo streaming, com tradução simultânea. No centro dos encontros, a mensagem da estreia do reitor mor para este ano. Fazei tudo por amor, nada por força. Exortação inspirada em São Francisco de Sales. Ao santo também foi dedicada uma exposição na Casa Museu Dom Bosco, inaugurada durante um dos dias do evento. Além da apresentação da estreia pelo reitor mor, foram realizados diversos debates sobre a espiritualidade salesiana. Da mesa redonda sobre São Francisco de Sales, aos testemunhos das experiências sobre a espiritualidade em ato. Janeiro Salesiano na TV. A iniciativa das missas salesianas, transmitidas pelas principais televisões italianas durante todo o mês de janeiro, foi um grande sucesso. De 1º a 31 de janeiro, a TV 2000, emissora da Conferência dos Bispos Italianos, transmitiu 3 missas diárias ao vivo desde a Basílica Salesiana do Sagrado Coração de Roma. Além disso, a missa matinal de domingo foi transmitida também pela emissora nacional Canale 5. E no domingo 30 de janeiro, véspera da festa de Dom Bosco, foi transmitida ao vivo pela Rai Uno a missa presidida pelo reitor mor, padre Ángel Fernandes Artime, da Basílica de Maria Auxiliadora, em Turim. Deste modo, as missas salesianas, que em várias ocasiões foram presididas por membros do Conselho Geral, foram assistidas diariamente por mais de 1 milhão de fiéis, com picos de quase 2 milhões para a missa do reitor mor do dia 30 de janeiro. E entre as centenas de milhares de fiéis que acompanharam aquela celebração estava o Papa Francisco, como ele mesmo testemunhou logo após o Ângelus do mesmo domingo. Ho seguito la messa celebrata nel Santuario di Maria Auxiliatrice dal Rettore Maggiore Ángel Fernandes Artime. Ho pregato con lui per tutti. 8ª Assembleia Geral das IUS.
Decorreu em Roma de 24 a 28 de janeiro, na sede central salesiana, a 8ª Assembleia Geral das Instituições Salesianas de Educação Superior, as IUS, com a participação de cerca de 50 pessoas que exercem funções de responsabilidade no setor. O objetivo específico desta edição foi refletir em conjunto para chegar a uma proposta de estratégias a serem implementadas para que as IUs possam aumentar suas ofertas formativas, mantendo firme a sua identidade. A Assembleia se concluiu com a aprovação de 3 documentos fundamentais: a eleição dos coordenadores continentais para os próximos mandatos, a programação com as datas das próximas conferências continentais e a apresentação da equipe de coordenação. No encerramento, presidiu a concelebração eucarística o reitor-mor, Padre Ángel Fernandes Artime. Opúsculo sobre paróquias e santuários salesianos. A apresentação oficial do opúsculo sobre paróquias e santuários confiados aos salesianos se fez nos dias 10 e 11 de janeiro em vários idiomas. Ao todo, participaram mais de 600 pessoas, entre salesianos e leigos de todas as inspetorias do mundo. Durante os encontros, foram compartilhadas reflexões sobre o texto As Paróquias e os Santuários Confiados aos Salesianos, no quadro de referência da Pastoral Juvenil, fruto do trabalho realizado há alguns anos nas inspetorias e no dicastério para a Pastoral Juvenil, visando identificar caminhos e propostas. Grande importância tiveram as contribuições do reitor-mor e do Conselho Geral para a Pastoral Juvenil, o padre Miguel Ángel Garcia Morquende. Ecologia Integral – começa a formação. Com base nos resultados dos questionários sobre ecologia integral, aplicados nos últimos meses em todas as inspetorias e obras salesianas do mundo, o setor da Pastoral Juvenil propôs uma formação básica de 90 minutos sobre esse importante tema. Trata-se de uma formação curta que visa ensinar o verdadeiro significado da ecologia integral e passar da cultura do desperdício à cultura do cuidado. Além disso, a formação aborda a integração da ecologia integral nos projetos educativo-pastorais salesianos, os PEPSs, locais e inspetoriais, por meio de atividades concretas. As sessões de formação serão ministradas online para pequenos grupos que queiram se inscrever. Para inscrever-se, basta mandar um e-mail à doutora Emanuela Chiang, membro do setor da Pastoral Juvenil. Dossiê da Postulação 2021. A Postulação Geral para as Causas dos Santos da Família Salesiana divulgou em janeiro o Dossiê da Postulação 2021, documento que apresenta o grande número de homens e mulheres, jovens e adultos, consagrados e leigos, bispos e missionários que, de Dom Bosco aos nossos dias, em diferentes contextos, fizeram brilhar com luz singular o carisma salesiano. A postulação salesiana mostra 173 figuras de santidade, entre santos, 9, beatos ou bem-aventurados, 118, veneráveis, 18, servos de Deus, 28. As causas seguidas diretamente pela postulação são 58, mais 5 extras. 18 venerabili e 28 servi di Dio. Curso para delegados da família salesiana. Após os dias de espiritualidade da família salesiana, em Valdoco e nos lugares salesianos do Piemonte, foi realizado outro evento de partilha do espírito salesiano para alguns membros dos diversos grupos, o curso para delegados da família salesiana. A semana de trabalho, de 16 a 22 de janeiro, se caracterizou por clima de fraternidade e pela consciência compartilhada de ser corresponsável por um grande dom. No rico programa de atividades, destacou-se o discurso introdutório do padre Ángel Fernandes Artime, reitor-mor dos salesianos,
como pai e centro de unidade da família salesiana, o qual tratou da importância de entender a família salesiana como uma família carismática a serviço da Igreja e do mundo, vivendo a missão juvenil, popular e missionária. O movimento juvenil salesiano celebra São Francisco de Sales. O Conselho dos responsáveis pelo movimento juvenil salesiano aprovou por unanimidade a proposta de celebrar o 400º aniversário de morte de São Francisco de Sales neste ano de 2022. Os membros do Conselho Regional África-Madagascar foram encarregados de coordenar o evento, que contará com a participação de todos os grupos do movimento juvenil salesiano das inspetorias salesianas. As iniciativas incluem momentos de oração por ocasião das datas mais importantes ligadas à memória do santo e a criação de videomensagens feitas pelos jovens e inspiradas ou na vida e ensinamentos do santo de Saboia ou na estreia de 2022, além de pinturas e desenhos dedicados a ele. África, Madagascar. Eis os principais acontecimentos de janeiro na região salesiana África, Madagascar. Tunísia, oratórios juntos em Manouba. Quarta-feira, 29 de dezembro, em Manouba, na Casa Salesiana, nascida há quase 30 anos, e agora Escola Elementar e Oratório Centro Juvenil, foi realizado o primeiro dia conjunto de oratórios em Tunis. Jovens animadores e responsáveis pelo novo oratório do centro de Tunis, criado junto à Escola Dom Bosco, que foi dos marianistas, fizeram a sua primeira saída para partilhar um dia de esporte, jogos e atividades de grupo com o oratório de Manouba, o primogênito, nascido em 2013, graças à dedicação do salesiano irmão, o Sr. Roberto Lionelli, atualmente servindo em Madagascar. Quênia, visita extraordinária à África Leste. A visita extraordinária 2022 à Inspetoria da África Oriental começou há poucos dias na Casa Inspetorial de Nairobi e no Santuário de Maria Auxiliadora, em Upper Hill. A visita é realizada pelo visitador extraordinário, Padre Václav Clement, enviado pelo Reitor Mó. Na ocasião, também foi lida uma carta enviada pelo Reitor Mó aos salesianos da Inspetoria da África Oriental, que aponta os objetivos gerais da visita extraordinária: intensificar a comunhão, animar a vida religiosa das comunidades e verificar o cumprimento pastoral da missão. E um objetivo específico relativo à recomposição da inspetoria, que vê a inspetoria AF em processo de reflexão e discernimento há 12 anos. Zâmbia, jorra água limpa. A paróquia de São Tiago, em Chimeze, aldeia da Zâmbia, pode agora desfrutar de um novo poço de água limpa e colocá-lo à disposição da população local. Trata-se de um reservatório hídrico de mais de 7 metros de altura, uma bomba de energia solar e uma rede de encanamentos em sua instalação. Tudo isso foi possível graças ao empenho solidário de Salesian Missions, Procuradoria Missionária Salesiana de New Rochelle, no estado de Nova York, Estados Unidos. Sudão do Sul, solidariedade salesiana para Gumbo. Em Gumbo, os salesianos realizam há anos um imenso trabalho. Animam uma paróquia, uma escola primária com 1.800 alunos, uma escola secundária com 450 alunos, uma escola técnica, um oratório e um campo de refugiados com cerca de 9.500 pessoas. O apoio a este grande projeto conta agora também com a Fundação Missionária Salesiana Dom Bosco, de Varsóvia, Polônia. Assim, graças à contribuição de várias organizações, entre as quais a agência polonesa Polish Aid, construiu-se um novo prédio para a escola primária, cujas turmas chegaram a ter até 140 alunos cada uma. América Cone Sul. Aniversários históricos, novos compromissos e cuidados com a casa comum
são traços distintivos das novidades que marcaram o mês de janeiro na região salesiana América Cone Sul. Brasil, 120 anos de presença entre os Boi-Bororo. O dia 18 de janeiro de 2022 marcou os 120 anos da presença salesiana na missão indígena de Meruri, em Mato Grosso, Brasil. O primeiro grupo de salesianos e filhas de Maria Auxiliadora chegou às terras dos Bororo em 18 de janeiro de 1902 e iniciou a primeira missão na região de Tachos. Ali se fizeram os primeiros contatos com o povo Bororo, desenvolvendo posteriormente atividades educativas e de autossustentação. A missão promove vários projetos para melhorar a vida dos indígenas. Um deles é o da psicultura, iniciado no ano passado. Brasil, paróquia dedicada a São Francisco de Sales. Domingo 23 de janeiro, no auditório do Instituto Salesiano Dom Bosco de Belo Horizonte, decorreu a criação e instalação da nova paróquia salesiana dedicada a São Francisco de Sales. Na mesma ocasião, se deu posse ao novo pároco, o padre José Paulino de Godoy Júnior, e ao vigário, o padre Geraldo Martins Lisboa. A celebração foi presidida por Dom Nivaldo, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte e bispo de referência para a região episcopal Nossa Senhora Aparecida. Uruguai, Bacharelado Ecológico Integral. O Colégio e Liceu Salesiano de Maturana, Montevidéu, inaugura este ano um curso de Bacharelado Ecológico Integral, declarado de interesse ministerial pelo Ministério do Meio Ambiente do governo uruguaio. O objetivo é acompanhar os jovens na formação de uma consciência ambiental através de pedagogia ativa, educando de forma interdisciplinar, inspirando-se na encíclica Laudato Si e na espiritualidade salesiana. Trata-se de uma proposta que concretiza a 8ª linha programática para o sexênio 2020-2026, indicada pelo reitor Mó, e que foi publicamente elogiada pelo ministro do Meio Ambiente uruguaio, Adrián Peña, durante a sua visita aos ambientes da escola. Ásia Leste-Oceânia. Passemos agora à região Ásia Leste-Oceânia, que neste mês de janeiro enfrentou grandes desafios, mas que também contou com momentos de festa. Filipinas, esperança depois do Rai Odete. O tufão de categoria 5, Rai, conhecido localmente como Odete, devastou a maior parte da região de Visayas e do norte de Mindanao, das Filipinas, no final de dezembro, causando mais de 400 mortes e milhares de deslocados. Tampouco o Centro de Formação Dom Bosco, de Lauan, foi poupado pela calamidade. Entretanto, graças aos salesianos, aos aspirantes, aos jovens do Centro Juvenil Dom Bosco e aos leigos colaboradores da missão, que trabalharam incansavelmente, os locais foram limpos, o abastecimento de água restabelecido, sendo possível obter eletricidade com o uso de um gerador. O Centro de Formação ajudou as comunidades vizinhas, doando água potável e providenciando uma estação de recarga para os seus aparelhos eletrônicos. Timor-Leste, festa de Dom Bosco com o regional. A família salesiana da Visitadoria São Calixto Caravaggio, de Timor-Leste, celebrou no dia 31 de janeiro a festa de São João Bosco, com a participação do conselheiro regional para a região Ásia Leste-Oceânia, o padre José Fogg. A celebração eucarística, presidida pelo vigário da Visitadoria, o padre Manuel Pinto, foi feita na paróquia de Maria Auxiliadora de Dili, Comoro, e contou com a participação de muitos membros da igreja, da família salesiana e do movimento juvenil salesiano.
testemunho da vitalidade da família religiosa originada em Dom Bosco e que está a servir a Igreja e a sociedade timorense. Tailândia, Dia da Família Salesiana. No dia 22 de janeiro, 60 membros dos diversos grupos da família salesiana de Tailândia se reuniram na Savio House, em Sempron Neikron Payaton, para celebrar o Dia da Família Salesiana. O evento foi coordenado pelo padre Nopadon Joseph, delegado para a família salesiana na Tailândia. Os participantes puderam ver o lançamento da estreia do Reitor Mor para 2022 e abrir oficialmente as celebrações pelo 400º aniversário da morte de São Francisco de Sales, além de celebrar o 50º da Associação dos Salesianos Cooperadores da Tailândia. O ápice do dia foi a concelebração eucarística presidida por Dom Joseph Pratpan, bispo de Surat Thani, durante a qual 2 novos salesianos cooperadores fizeram a promessa. Região Ásia-Sul. Ainda na Ásia, mas agora no subcontinente indiano, para a região Ásia-Sul, o mês de janeiro foi um mês de importantes celebrações, belos gestos de solidariedade. 100 anos de presença no Nordeste Índia. Na quarta-feira, 12 de janeiro, foram iniciadas as celebrações pelo centenário da presença salesiana no Nordeste da Índia. Em Guwahati, a cerimônia teve uma missa solene, celebrada logo após o hasteamento da bandeira do centenário pelo convidado principal, Dom John Molashira, arcebispo de Guwahati, na Casa Inspetorial Salesiana. Hoje nos congratulamos com a Sociedade Salesiana por sua presença e fenomenal contribuição. Agradecemos aos salesianos pelo que fizeram, fazem e continuarão a fazer pelo povo do Nordeste da Índia, comentou o arcebispo. Hyderabad Bird comemora 25 anos. No dia 15 de janeiro, o Instituto Dom Bosco de Pesquisa e Desenvolvimento para os Jovens comemorou 25 anos de acompanhamento dos jovens da inspetoria de Hyderabad. A obra foi fundada em 1996, na presença do falecido padre Thomas Panakezan, então conselheiro regional para a Ásia, do padre Joy Aripur, diretor fundador da Bird. A obra salesiana foi criada para os jovens, especialmente os pobres e marginalizados, para os quais organiza diversos programas de animação. A instituição também começou a trabalhar com jovens trabalhadores e educadores. Durante a missa de ação de graças, pelos 25 anos da instituição, o padre Tatiredi Vijaya Bhaskar, inspetor da inspetoria de Hyderabad, destacou o empenho da obra pelo desenvolvimento integral dos jovens marginalizados e desfavorecidos. Snehravedu, uma casa para uma família carente. Voluntários do Dom Bosco Arts and Science College de Angadikadavu, no estado de Kerala, construíram e doaram uma casa chamada Snehravedu, Casa do Amor, a uma família carente do bairro. Os beneficiários são uma mulher e seus 2 filhos, um de 10 anos com problemas psíquicos e outro de 6 anos com problemas de rins, que agora podem ser acolhidos no novo lar. O bispo de Camur, Dom Alex Vadakuntala, comentou: "Estou feliz e orgulhoso pela ação dos jovens do Colégio Dom Bosco. Em nossas escolas, junto com os conceitos, precisamos transmitir valores humanos, porque estudar não significa somente obter um diploma, significa também ampliar o coração e a mente para o próximo que sofre." Europa Centro-Norte.
Da Ucrânia à Alemanha, passando pela Polônia, a região Europa Central e Norte, teve um mês marcado por novas perspectivas, celebrações e confirmações importantes. Ucrânia, um oratório salesiano em Zitomir. Na Ucrânia, em Zitomir, nasceu em setembro de 1994 a escola Vyševice, construída graças à colaboração de alguns benfeitores italianos que, durante uma viagem aos países da ex-União Soviética, quiseram dar uma resposta concreta ao apelo de um grupo de cidadãos desejosos de abrir uma escola cristã. Há quase 2 anos, a escola, depois de vários anos de cooperação e preparação, tornou-se salesiana. Agora, os salesianos visam ladear esse centro educativo com mais um ambiente tipicamente salesiano, um oratório para todas as crianças e jovens do bairro. Polônia, Juventude Salesiana no cortejo dos Reis Magos. No dia 6 de janeiro, de acordo com uma tradição iniciada em 2008, ocorreu a procissão dos Reis Magos em mais de 600 cidades e aldeias da Polônia, uma iniciativa de evangelização que se inspira nas tradicionais celebrações da Epifania. Uma delas foi realizada em Cracóvia, com a habitual participação do voluntário missionário salesiano Midzwi Svioto, no desfile como parte do Grupo Verde. Um dos 3 reis era o jovem salesiano vietnamita Nguyen Hung Trung, aluno do Teologado Salesiano de Cracóvia. A caminhada do Grupo Verde começou na Santa Missa da Igreja Salesiana de Santo Stanislau Kostka, em Debny, para depois entoar canções de Natal em clima de verdadeira alegria e paz. A iniciativa incluía também uma proposta beneficente. Alemanha, o voluntariado deixa a sua marca. Programas de voluntariado no exterior, como os do Dom Bosco Volunteers, levam muitas vezes a um voluntariado mais duradouro. É o que revela uma pesquisa realizada pela Inspetoria Alemã, que envolveu ex-voluntários por ocasião do 25º aniversário do programa. Ao regressar para o país de origem, 91% dos 180 voluntários declararam estar, por exemplo, envolvidos política e socialmente no trabalho com jovens, em associações estudantis ou na ajuda a refugiados. E 50% deles atuam no setor mais de uma vez por semana. Região Interamérica. Para a região Interamérica, janeiro foi um mês para recordar alguns salesianos ilustres e comemorar importantes aniversários. Estados Unidos, adeus ao Padre Lente. No dia 6 de janeiro, faleceu no Hospital de Downey, em Los Angeles, o Padre Arthur Lente, salesiano conhecido em toda a congregação e mesmo além por seus escritos sobre Dom Bosco. E em particular por sua alentada obra Dom Bosco, História e Espírito, cujos 7 volumes, traduzidos para vários idiomas, tornaram-se clássicos da literatura salesiana. O Padre Lente viveu praticamente toda a vida salesiana nos Estados Unidos, expendendo seus talentos, sobretudo no apostolado do ensino e da pesquisa, como docente de Sagrada Escritura, como fundador e professor do Dom Bosco Hall e do Instituto de Espiritualidade Salesiana em Berkeley. Peru, a Inspetoria celebra 120 anos. No dia 20 de janeiro de 2022, foi celebrado o 120º aniversário da instituição canônica da Inspetoria Santa Rosa de Lima, no Peru. De fato, ainda que a presença salesiana nesse país seja bem mais antiga, data de 1891, nos primeiros anos, as casas salesianas faziam parte de inspetorias sediadas em outros países da região. Com o tempo, o número de obras no Peru foi crescendo, até que em 20 de janeiro de 1902
foi criada uma nova inspetoria com sede em Lima, Brenha, sob a proteção de Santa Rosa de Lima, ainda hoje sua patrona. Há 120 anos de sua instituição canônica, a Inspetoria Santa Rosa de Lima continua a realizar o desejo do Padre Rua, ser o grande motor da construção do sonho de Dom Bosco no Peru. Estados Unidos, os 75 anos de Salesian Missions. A partir desse mês, Salesian Missions, Procuradoria Missionária Salesiana de New Rochelle, Nova York, Estados Unidos, celebra com alegria seus 75 anos. Um marco significativo nesta longa e fecunda colaboração com tantas pessoas generosas. Em 1947, o padre James Olungen fundou a Procuradoria com o objetivo de contar a história da obra salesiana e angariar apoio para suas missões. Dentre seus vários diretores, merece lembrado o padre Edward Ed Capelletti, que assumiu a direção de Salesian Missions em 1959 e a manteve por 44 anos. Ele teve a ideia de analisar as listas telefônicas locais em busca de sobrenomes que pudessem ser católicos e transcrever à mão os endereços selecionados, criando um banco de dados benfeitores. Hoje, a Procuradoria Missionária apoia o trabalho de cerca de 30 mil missionários da família salesiana. Melhorou a vida e o futuro de cerca de 3 milhões de crianças em mais de 130 países do mundo. Região Mediterrânea. Por fim, nosso tour pelo mundo salesiano se completa com um giro pela região mediterrânea. Espanha. EUS Motorsport lança o desafio. A EUS Motorsport é uma equipe multidisciplinar composta por estudantes de engenharia da Escola Universitária Salesiana de Sarriá. Fundada em 2017 e que há 5 anos participa da competição Fórmula Student, competição mundial com mais de 800 universidades participantes. Nesta edição, os times precisam projetar um carro monoposto, colocando em prática tudo o que aprenderam no Centro Salesiano. Entre o final do ano passado e o começo deste, a equipe trabalhou no projeto do veículo OM04 e neste mês de fevereiro começou a fabricá-lo. O monolugar competirá durante o verão com os outros concorrentes, num processo que também levará em conta outros fatores, como projeto empresarial, consumo e análise de custos. Espanha. TIFPIs salesianos, protagonistas da inovação. Os centros salesianos que oferecem formação profissional aos alunos mostraram mais uma vez toda a sua força, como atesta a última convocação do Ministério da Educação espanhol, que conta com uma dezena desses centros entre os pré-selecionados para atuar no desenvolvimento de projetos nacionais de inovação na área da formação profissional. A convocação ministerial listou 141 iniciativas com os representantes da formação profissional salesiana envolvidos em mais de 10 delas. A maioria de tais iniciativas se destaca pela inovação em termos de indústria 4.0, internet das coisas, robótica corporativa, produção inteligente, digitalização e impressão 3D, gerenciamento de drones e inteligência artificial. Itália, os 150 anos de Gênova Sampierdarena. Neste ano de 2022, repleto de aniversários para a congregação salesiana, merecem ser lembrados também os 150 anos da presença salesiana em Gênova Sampierdarena. Foi em novembro de 1872 que os primeiros salesianos se deslocaram para o bairro Sampierdarena da cidade portuária, chefiados pelo padre Paulo Álbera, que depois, em 1910, se tornaria o segundo sucessor de Dom Bosco. Para celebrar esse aniversário de presença, os salesianos da obra organizaram todo um programa de atividades para todo o ano de 2022, iniciado no dia 29 de janeiro, com a apresentação da estreia pelo vigário do Reitor Mor,
o padre Stefano Martólio, e que prosseguiu no dia seguinte, 30 de janeiro, na missa de ação de graças, presidida pelo cardeal Ângelo Bagnasco, arcebispo emérito de Gênova. Além disso, para celebrar o aniversário, a comunidade salesiana se comprometeu a colaborar com os ex-alunos e as empresas da região para inserir 150 jovens no mercado de trabalho. Esta última notícia encerra a primeira edição do ANS News Video. Mas o nosso compromisso de contar e difundir o bem que se faz em todo o mundo salesiano, em nome de Dom Bosco, não termina aqui. Proximamente, esperamos por todos com as novidades relativas a fevereiro. Não percam!